e falar conosco. Muito boa noite. Todos me ouvem, acredito que sim. É uma alegria estar aqui com cada um de vocês. Que Jesus nos guarde e nos mantenha em sua paz e bem com todos. É sempre um desafio a gente falar à distância, falar nos valendo das mídias sociais, mas é a forma de que temos nos valido nesses dias de confinamento social. Confinamento não, gente, recolhimento dentro dos nossos lares. É a forma que temos nos utilizados para abraçar uns aos outros, mesmo que à distância. Eu peço aos nossos benfeitores espirituais possam acolher a cada um de nós e nos manter nas melhores vibrações possíveis. Eu rogo que nós possamos estar juntos e que minhas palavras possam chegar a cada um de vocês como uma proposta de saúde, de alegria e de paz nessa corrente do bem, que não é apenas do Lar Francisco em Macaé, mas é uma corrente do bem de todos nós. Cada um de nós somos parte dessa corrente. Somos um pequeno elo e nós não podemos fraquejar. Devemos seguir em frente. Vamos todos juntos? Eu não consigo interagir com vocês, mas qualquer coisa, vocês que estão me ouvindo pelo YouTube ou estão me ouvindo pelo Facebook, vocês podem interagir que o pessoal lá do Lar Francisco passa para mim, certo? Vamos juntos. Assim que Cris me chamou para participar dessa corrente no bem, neste dia de domingo, esse dia especial, nessa hora que os nossos amigos da religião católica celebram aquela que é a hora da Ave Maria, quando muitos estão em oração nos lares espíritas, nos lares católicos, também nos lares protestantes, eu pensei sobre o que falar. E Cris falou assim, use da sua inspiração. E quando comecei naquela busca pela inspiração, me veio, fale, Rafael, sobre o maior amigo que nós temos. E não poderia deixar diferente, quero hoje refletir sobre Jesus, o amigo de todas as horas, o amigo que nos agasalha, o amigo que está ao nosso lado nesses dias de pandemia, nesses dias de recolhimento dentro dos nossos lares, nesses dias que muitas vezes choramos, sem saber quando tudo isso vai acabar, nesses dias em que nos preocupamos com pessoas que estão desencarnando, com familiares que estão contraindo o vírus, é nesses momentos que nós nos sentimos ainda mais acolhidos e mais abraçados por Jesus. E eu quero começar com uma citação constante do Evangelho de Jesus, em João, capítulo 15, versículo 15. Deixa eu me valer, porque hoje eu estou chique. Eu trouxe alguns livros para as nossas reflexões. E o primeiro livro que eu vou me valer é o Novo Testamento, na tradução de Haroldo Dutra Dias, quando ele vai pescar da tradução grega e trazer algo que seja bastante fidedigno. Em João 15, capítulo 15, e eu estou lendo para que nós possamos nos acostumar a estudar buscando as fontes. João diz assim, não mais vos chamo de servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Eu vos tenho chamado de amigos, porque todas as coisas que ouvi junto do meu Pai vos dei a conhecer. Notem, Jesus disse a cada um de nós para que nós não o chamamos de qualquer outro nome que não a alcunha de amigo. Para que nós o considerássemos amigo, para que nós sentíssemos ele perto de nós em todos os momentos da nossa vida. Foi uma promessa que ele fez aos seus discípulos, aqueles 12 primeiros, que depois se tornaram cada um de nós nos dias da atualidade. Olha, eu não quero que vocês se considerem meus servos, meus discípulos apenas, porque o servo não sabe o que o seu senhor vai fazer, mas tudo que eu recebi do Pai, eu vos tenho dado a conhecer. Então me considerem um amigo. Me considerem uma pessoa que está todo o tempo ao lado de vocês. Me considerem aquela pessoa que vocês podem abraçar, que vocês podem, através da oração, confidenciar todas as dores, todos os problemas. Me considere uma pessoa que segure nas vossas mãos em todos os momentos. Então, eu quero iniciar falando sobre Jesus, também como esse mestre que buscamos em todos os momentos, mas principalmente como o amigo Jesus, o amigo que permanece ao nosso lado nesses dias da pandemia.
e fazendo uma ponte com a doutrina espírita, porque a doutrina espírita também nos fala de Jesus em a questão 625 do Livro dos Espíritos. E eu também quero pedir permissão para que a gente faça a leitura, para que nós nos habituemos com a leitura do Novo Testamento e nos habituemos com a leitura do Livro dos Espíritos. Quando Allan Kardec, em a questão 625 do Livro dos Espíritos, indaga os imortais: qual o tipo mais perfeito que Deus já ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo? E a menor resposta do Livro dos Espíritos, quando os imortais respondem: Jesus. Elastecendo as nossas reflexões, nós chegamos a 3 distintivos de Jesus. Notem, João nos diz que ele é amigo. Se é amigo, nós podemos contar com ele. Mas o Livro dos Espíritos nos diz que ele é o tipo mais perfeito que nos serve de modelo e guia. Se ele é modelo, é para que nós possamos copiá-lo. E se ele é guia, é para que nós possamos segui-lo. Então, possamos ver em Jesus esses 3 distintivos. É o amigo que eu posso contar, é o guia que eu devo seguir e é o modelo que eu posso copiar. Observe, então, de quem estamos falando. Daquele que permanece junto de nós em todos os instantes. Daquele que nos socorre em todas as oportunidades. Aquele que, numa frase memorável do seu evangelho, pôde nos dizer da seguinte forma: e agora eu me valho da citação de Mateus, talvez uma das citações mais bonitas do Novo Testamento, que eu mais uma vez peço permissão para ler. E agora em Mateus, capítulo 11, versículos de 28 a 30. Observem, meus irmãos, que é a citação que eu quero que agasalhe os vossos corações nesta corrente do bem na noite de hoje. Vinde a mim, todos vós que vos encontrais cansados e sobrecarregados, e eu vos darei alívio. Olha como um amigo diz para o outro amigo. Olha como o guia da humanidade, o nosso modelo, diz para cada um de nós: vinde a mim, vós que estáis temerosos com o coronavírus, vós que estáis angustiados com as mortes do mundo, vós em cujas lágrimas teimam enrolar por conta dessa pandemia que vos recolhe dentro de vossos lares, porque eu vos aliviarei. E ele continua: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou brando e humilde de coração, e encontrarei descanso para vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Observe que existe uma palavra nessa frase que é a chave para a compreensão de tudo isso que está acontecendo conosco nos dias de hoje. É o amigo dizendo para o outro: vinde a mim, vós que estáis doentes, que estáis sobrecarregados, que estáis cansados, e que eu vos aliviarei. Notem, Jesus não nos disse que vai nos tirar o problema. Jesus não nos disse que num toque de mágica vai fazer que o coronavírus desapareça do mundo, mas ele nos diz que vai nos aliviar. Ele nos diz que vai nos dar descanso. Ele nos diz que vai permanecer ao nosso lado. E por que isso? Porque a dor tem uma proposta de elevação para cada um de nós. Porque a dor tem uma proposta educativa para os nossos espíritos. Porque através de tudo isso que nós estamos passando hoje, nós nos elevamos, nós nos tornamos pessoas melhores, nós alargamos a nossa compreensão sobre nós mesmos e sobre o mundo. Notem que a doutrina espírita que revive Jesus e o seu evangelho não veio nos tirar a dor, não é essa a proposta. Quando nos tornamos espíritas, ou como dizem os nossos companheiros de outras religiões, quando aceitamos Jesus, não tiramos a dor do nosso caminho, mas encontramos em Jesus um amigo para lidar melhor com o nosso desespero, lidar melhor com a nossa angústia,
poder facear aquilo que era difícil de uma forma mais leve. Notem que ele fala: tomai sobre vós o meu jugo, porque é suave, e o meu fardo, porque é leve. Essa proposta que eu quero que nós agasalhemos na noite de hoje. Que Jesus é o amigo de todas as horas e que ele não vai nos tirar a dor, porque com ela nos elevamos, mas vai estar ao nosso lado para acolher-nos no nosso desespero, para que essa dor se torne mais leve e mais suave. E vocês poderiam me perguntar assim, nessa nossa corrente do bem: mas, Rafael, como eu estou aprendendo com tanta dificuldade? Já são mais de 200 mil pessoas falecidas no mundo. A pandemia chegou ao Brasil e está matando os brasileiros. E eu perguntaria para vocês: nós, os brasileiros, somos diferentes dos italianos, dos americanos? Para poder avançar o nosso estágio de aperfeiçoamento moral, para que a gente possa andar mais depressa, porque se o planeta evolui, nós precisamos evoluir também e acompanhar essa marcha ascensional planetária que nos levará a dias melhores. E vocês poderiam me perguntar assim: Rafael, como você poderia explicar esse processo de transição, esse processo de transformação, a pandemia como um vetor para dias melhores? E eu convido vocês a refletir em 6 pontos. Poderiam ser mais pontos, mas a nossa corrente do bem tem 1 hora para começar, tem 1 hora para terminar. Por mim, nós ficaríamos conversando até amanhã, porque é uma alegria falar em Jesus e conversar sobre o Espiritismo. Mas eu quero que nós reflitamos hoje sobre 6 pontos. E o primeiro desses 6 pontos é: observe se nesses dias que estamos dentro de casa, sobrando tempo, é bem verdade que para muitos não tem sobrado tempo, é o home office, é a tarefa de cuidar da família, são as obrigações da casa espírita, mas, por certo, algum tempo está sobrando. Observe se nós não estamos tendo tempo de repensar a nossa espiritualidade. Notem, ligamos a televisão e ouvimos falar que as bolsas estão caindo, que grandes fortunas estão se dilapidando. Estamos ouvindo que as nações mais ricas estão tendo que refazer suas projeções econômicas. Por que tudo isso? Para que nós saibamos onde depositar os nossos tesouros. Já nos disse Jesus em seu evangelho: onde está o teu coração, aí também estará o teu tesouro. Aonde depositares a tua sintonia, o teu modo de viver,
o teu sentido existencial, aí estará a tua felicidade e o teu tesouro. Onde você quer chegar, Rafael? Porque esses dias são dias de nós pensarmos qual o real sentido da nossa existência. Aquilo que somos, a nossa essência, ou aquilo que temos, que categoriza a nossa existência. Porque notem, aquilo que nós temos, carros, dinheiro, ações na Bolsa de Valores, casa na Praia de Cavaleiros, em Macaé, às vezes casa na região dos lagos, aqui em Niterói, na região oceânica. Tudo isso pode acabar. Tudo isso é transitório. Bastou um pequenino vírus para que nós pensássemos que as virtudes amoedadas não são as mais importantes. Nós precisamos, sim, do dinheiro, porque precisamos pagar contas, contas de água, contas de luz, precisamos do dinheiro para nos alimentar, mas o dinheiro não é o mais importante. Jesus nos dizia que não tinha uma pedra para recostar a cabeça, e foi o homem mais pleno que passou pela terra, foi o homem mais feliz, foi o homem que mais viveu em essência, em imortalidade, em virtude e bondade. Notem, então, onde estão os nossos valores. Naquilo que temos ou naquilo que somos. Porque aquilo que somos, o bem que nós fazemos, os amigos que granjeamos, e nesse instante, eu quero mandar um abraço para todos os amigos que estão me vendo nesse instante. Porque são amigos que eu fiz de grátis, como dizem os jovens. São amigos que nós fazemos quando vamos na casa de Francisco e abraçamos uns aos outros. Essas são as nossas riquezas maiores. Essas são as virtudes que nenhuma traça, nenhum ladrão é capaz de roubar. Notem, quando adquirimos valores do espírito imortal, aquilo que somos, ninguém pode nos tirar isso. Agora, o resto. Um vírus pode fazer tudo derruir, como caem as bolsas, como se dissipam as projeções econômicas, como grandes fortunas estão despencando. Então, repensar a nossa espiritualidade é repensar quem eu sou. Eu sou um agregado material tão somente, ou eu sou um espírito imortal? Criado simples e ignorante e que caminho por múltiplas etapas até encontrar a perfeição. Dentro, então, desses tempos que estamos dentro de casa, que possamos meditar que somos espíritos imortais, que perpassamos vários périplos materiais e não somos apenas corpos materiais. Este corpo aqui, por mais bonito que seja, por mais mudado que eu possa me fazer nas mais variadas cirurgias. E aqui não estou condenando as cirurgias, mas apenas buscando em cada um de nós os reais valores da nossa existência. Esse corpo fica, mas o espírito, quando soar o WhatsApp da desencarnação, que soará um dia para cada um de nós, que não tem hora nem lugar, nós deixaremos esse ergástulo de carne e entraremos na verdadeira vida, que é a vida do Espírito. Primeira reflexão, então, repensar a nossa espiritualidade. Mas Jesus nos convoca e nos convida, com essa pandemia, a refletir num outro aspecto, a nossa imortalidade. Porque nós ouvimos falar de 200 mil mortes pelo mundo. Nós ouvimos falar de pessoas morrendo no Brasil. E quando eu ligo a televisão, meus amigos, não achem que eu me deixe de chocar quando ouço que um bebezinho em tenra idade desencarnou pelo coronavírus. Com um médico de 32 anos, que após cumprir o seu dever veio a desencarnar. Com familiares que não podem ter os outros familiares no seu sepultamento. Mas eu convido cada um de vocês, nessa nossa corrente do bem, a pensarmos. Somos espíritas. E na condição de espíritas, nós temos um postulado que é o postulado da imortalidade da alma. Ninguém morre. Nós não perdemos ninguém. Perder, a gente perde um livro, a gente perde um celular.
mas as pessoas nós não perdemos. Há pouco tempo atrás, desencarnou o nosso amigo George Maurício, mas ele já hoje é bem sentido pelas plagas da espiritualidade, falando paz e bem e continuando nas atividades do Lar Francisco de Assis, porque a morte é apenas um clique. Quando passamos da dimensão material para uma outra dimensão, que é a dimensão espiritual. E continuamos levando tudo aquilo que fizemos de nós quando encarnado estivemos. Daí, é bem verdade que quando morre uma pessoa, morrer não, desencarnar. Quando desencarna uma pessoa próxima a nós, sentiremos saudade. Porque a saudade é digna de todos aqueles que andaram juntos, que estatuíram suas relações juntas, mas nós permitiremos que essas pessoas partam, porque um dia nós também iremos partir. Porque a imortalidade é um atributo do Espírito, é uma lei de Jesus, tal qual ele, naquela que foi conhecida como a Sexta-feira da Paixão, depois de, na última grande ceia, dizer aos seus amigos, aqueles 12 amigos iniciais, eu vou, mas eu estarei convosco até o findar do tempo. Ele retorna naquele que é o domingo de Páscoa para dar testemunho da imortalidade da alma. Eles, os que estão morrendo pela pandemia do coronavírus, se não desencarnassem agora, desencarnariam depois, desencarnariam por uma outra morte, assim como nós todos também iremos desencarnar. Então, que possamos repensar a nossa imortalidade. E se por acaso alguém próximo de nós se for, entender que também aí se encontra a misericórdia de Deus, libertando aquele que cumpriu a sua trajetória terrena, agora retorne à pátria espiritual. Ainda por esses dias, eu ouvi de Valdo Pereira Franco, que tem acompanhado as suas lives, pela Mansão do Caminho, dizer assim: meus amigos, se eu por acaso vier a desencarnar pelo coronavírus, não praguejem o vírus, não praguejem a vida e nem façam qualquer tipo de consideração aleivosa diante de Deus e os espíritos. É porque é chegado o meu momento. Se não for agora, será depois. Respeitem esse momento, que é um momento de libertação. Não é um momento de tristeza. Saudade, sim, tristeza jamais. Sigamos em frente. Porque a nossa terceira proposta, que Jesus nos convida nesses dias de recolhimento dentro dos nossos lares, é repensar as nossas famílias. Quando nós nos recolhemos dentro dos nossos lares, é porque Jesus nos tirou da correria do mundo, da correria dos múltiplos afazeres, para nos colocar junto das pessoas que amamos, junto das pessoas que muitas vezes negligenciamos. Que possamos observar a nossa vida do dia a dia. Quantas tarefas nós temos? Trabalhamos de manhã, estudamos de noite, final de semana tem a academia, tem aquele horário que chamamos happy hour, tem os compromissos sociais, tem o baile, no interior tem a seresta. Qual o tempo que temos para os nossos familiares? Qual o tempo que temos para os invisíveis dentro de nosso lar? Rafael, quem são os invisíveis? Nossos avós. As pessoas jovens há mais tempo, porque velhice não existe. Velhice é um estado de espírito que muitas vezes deixamos ela esquecidas dentro dos nossos lares. Quando não deixamos nossos próprios filhos. Ainda por esses dias eu vi um meme na rede social com um pai perguntando a seu filho: filho, em que série você está? E quando eu digo série, vocês estão dizendo com certeza assim: Rafael deve estar velho, porque não se diz série mais, agora se falam anos. Eu já estou quarentão. O cabelo já está caindo, mas o vigor e o entusiasmo continuam o mesmo. Se perguntar à minha esposa, que gentilmente está com minha filhota no quarto aqui agora, ela dirá
Eu devo ter uns 20 anos, mas a verdade é que o tempo está passando. Mas voltando ao meme, o pai perguntava ao filho: Filho, em que ano você se encontra? Papai, eu já estou no 4º ano. E aquele pai coloca a mão na cabeça: Puxa, filho, a última vez que eu lhe perguntei, você ainda estava no 1º. É, papai, o tempo passou. E você não conversou comigo. E você não me viu crescer. Você sempre no seu consultório, papai. E há uma outra história de um filho perguntando a seu pai: Papai, quanto custa o seu dia? E o papai indagando ao filho: Mas por que essa pergunta? Diga-me, papai. X reais. Papai, quanto custa a sua hora? Ah, meu filho, por que essa pergunta? Ah, meu filho, custa X reais. Papai, quanto custa o seu minuto? Ah, meu filho, custa X reais. Papai, eu tenho tantos reais da minha última mesada. Dê-me 15 minutos do seu tempo. E aquele pai pôde refletir que, de tanto atender no seu consultório, dedicando-se exclusivamente ao seu trabalho, já não tinha tempo mais para o seu filho. Jesus nos coloca dentro dos nossos lares agora para nos olharmos uns aos outros, para termos tempo para os nossos filhos. E eu estou integralmente com minha pequenina Clara. Agora eu canto para ela, imagine eu cantando. Se eu cantar aqui agora, não sobra ninguém aí na live. Eu coloco ela para dormir, e é difícil, gente, não é fácil, não. Eu agora, dentro de casa, posso ajudar a minha esposa lavando o banheiro. E vocês, Rafael, você lava banheiro? E por que não? André Luiz, quando se julgava um grande médico, passou 8 anos no umbral, porque trazia o perispírito encharcado dos fluidos do mundo, das comilanças, das bebedeiras, e aqueles 8 anos no umbral foram para ele uma espécie de desencharcar-se nos fluidos. Quando foi recolhido à colônia Nosso Lar, o primeiro trabalho que lhe foi outorgado foi lavar os banheiros. E eu já estou pensando, quem sabe se eu começar a lavar os banheiros agora, eu já terei uma função quando desencarnar. Esses são os dias de conversarmos com a nossa esposa, que às vezes conversamos pouco com ela, porque estamos o tempo inteiro nas redes sociais, nos telefones celulares, porque estamos o tempo inteiro nas séries. E agora Jesus recolheu todo mundo dentro de casa para olharmos uns para os outros. E Kardec indaga em a questão 775 do Livro dos Espíritos, qual o resultado para a sociedade do relaxamento dos laços de família? E os bons espíritos respondem: uma recrudescência do egoísmo, um revigoramento do egoísmo. Quando se relaxam os laços de família, nós nos tornamos mais egoístas. E para combater o egoísmo em nós, agora estamos dentro de casa, porque não faremos o que queremos fazer. Porque se eu quero ver o jogo do Botafogo, não está tendo o jogo do Botafogo esses dias, e a minha filha quer ver a musiquinha do Bita ou do Baby Shark, que música vocês acham que eu vou assistir? Não tem nem dúvida a resposta. Então, na família, nós renunciamos o nosso egoísmo para substituir o pronome egoísta eu pelo pronome da solidariedade nós. Sigamos em frente, porque uma quarta proposta para as nossas reflexões nestes dias de pandemia é a proposta da vivência da tolerância, da fraternidade. E como assim, Rafael? Porque repensar a nossa espiritualidade eu compreendi. Repensar a nossa imortalidade eu compreendi. Repensar a nossa família eu compreendi. Como agora você vem dizer repensar o instinto da fraternidade, o instinto da tolerância? Observem. O mundo tem se dividido ultimamente por aquilo que Emmanuel, o benfeitor Emmanuel, chama de facciosismo. Palavra difícil que quer dizer facções, grupos, pessoas que não se entendem
porque tem diferentes opiniões políticas, diferentes opiniões religiosas, diferentes opiniões sociais. Exemplo, se eu sou de direita, eu não tolero quem é de esquerda. Se eu sou protestante, eu costumo não gostar e costumo dizer que quem é espírita está contra a Bíblia. Se eu sou de um país capitalista, eu costumo dizer que quem é do país comunista está trazendo a miserabilidade para a sociedade. Agora vem o vírus e infecta países capitalistas, países comunistas. E infecta pessoas ricas do Alto Leblon, mas também pessoas pobres da Rocinha. E infecta os eleitores da direita e os eleitores da esquerda. E o que esse vírus está trazendo para cada um de nós? Que nós devemos deixar as divergências para tolerar mais, para sermos mais fraternos, para nos unir num senso comum. Há um filósofo francês chamado Teilhard de Chardin, que diz que para o alto tudo converge, para Jesus tudo converge, e o contrário também é verdadeiro. Se estamos descendo, é porque estamos divergindo. Notem em que grau a sociedade chegou. De tanta divergência, as pessoas afastam-se do propósito comum, que é o propósito do amor. E agora vem o vírus que atinge a todos por uma única razão. Nesse instante, no mundo, se formos lá na Palestina, no mesmo laboratório estão israelenses e palestinos procurando a vacina para o vírus. Se formos na Europa, nesse instante, encontraremos na França a extrema-direita e a extrema-esquerda deixando de brigar pela política e elegendo somente o vírus como inimigo comum. Se formos na Espanha, nesse momento, encontraremos lá que católicos e protestantes deixaram as suas rixas para pensar na saúde, que é um bem comum a todos. Observe como esse vírus nos faz progredir, ainda que nos traga uma aparente destruição. Observe como esse vírus nos ensina a amar. Uma quinta proposta é a proposta da solidariedade, porque esse vírus tem nos ensinado a ser mais solidários. Puxa, gente, já são 6:50. Eu me empolgo falando, mas vamos que vamos. Porque se o vírus nos coloca dentro de casa, se estamos impossibilitados de dar um abraço físico, podemos dar um abraço virtual. E nesse instante que antecedeu a nossa conversa, estava aqui dentro da minha casa os familiares da minha esposa, meu sogro, minha sogra, que se estiverem me assistindo, eu mando um abraço. Meus cunhados, pelo aplicativo Zoom, conversando uns com os outros. Se o nosso abraço não pode ser físico, ele pode ser virtual. Mas não abracemos tão somente aqueles que sejam da mesma carne, da mesma família. Eu, nesse instante aqui, não vejo nenhum de vocês, mas sinto a presença de todos. Recebam o meu abraço franciscano. Recebam o meu abraço espírita. Recebam o meu abraço em nome de Jesus. E que ele possa, nessa corrente de bem, agasalhar cada um de vocês. Notem quantas pessoas têm feito o bem pelos caminhos da solidariedade. Quantas lives de cantores populares, lives de cantores espíritas. O meu cunhado, João Vitor, tem feito tantas lives com canções belíssimas para que aqueles que se encontram angustiados, para que aqueles que se encontram tristes, possam encontrar alegria, possam recobrar o ânimo. Como nós, então, podemos ser solidários? Mas não apenas pelas redes sociais, porque alguém tem que ir no supermercado, porque alguém tem que ir na farmácia. Há aqueles que são os vulneráveis, os jovens há mais tempo, os que são vulneráveis por conta das doenças pré-existentes. Se nós moramos num condomínio, que possamos recolher listas de pessoas que estão precisando e irmos nós, usando a máscara, que hoje é obrigatória aqui em Niterói, e fazermos uma compra para quem está precisando. A minha cunhada lá em Itaperuna, Luísa, faz as compras para os seus pais.
não é um gesto de solidariedade? Como nós podemos ser solidários? E nesse instante, eu ressalto os médicos, que hoje utilizam o capacete da fé, o capacete do amor, que podemos dizer que é aquele capacete que eles colocam sobre o rosto, aquela máscara cirúrgica, e ficam o dia inteiro tratando das vítimas do coronavírus. É ou não é um gesto de solidariedade? É ou não é um gesto de solidariedade quando enfermeiros dão a sua vida? E eu ontem estava vendo pela televisão o primeiro hospital de campanha produzido no Rio de Janeiro. Produzido não, que foi construído no Rio de Janeiro para atender 250 pessoas. E uma enfermeira, perguntaram a ela, você não tem medo de pegar o vírus? Não. A minha função é ajudar as pessoas. Eu não posso ter medo porque eu estou em nome do bem, eu estou em nome do amor. Tomarei todas as precauções, mas a minha vida é servir outras vidas. Então, que possamos utilizar esses dias para pensar o quanto podemos ser solidários. Porque há uma frase da benfeitora Joana de Ângeles que me cala fundo ao coração, quando ela diz que quem é solidário jamais será solitário. Quem está, então, nesse momento solitário dentro do seu lar, pergunte-se a si mesmo, onde eu posso ser solidário? Onde eu posso ser útil? Com certeza, se você está em Macaé, o Lar Francisco de Assis precisa de você. Com certeza, se você está dentro de sua casa, Rafael, mas eu sou um vulnerável, eu estou na melhor idade, sou jovem há mais tempo. Ligue para um familiar. Faça uma doação para uma ONG. Se você não tem dinheiro, doe um pouco do seu tempo para escutar pessoas entristecidas, pessoas vítimas da depressão, da angústia. Só não deixe de ser aquela mão que acolhe, aquele braço que abraça, porque Jesus age por nós e através de nós. Última proposta, não a última, porque teríamos várias outras, é tempo de relembrar Jesus. É tempo de volver a Ele, porque temos nos afastado dele na correria do dia a dia. Temos estado ausente do seu amor. Nada obstante, ele esteja sempre ao nosso lado, sempre nos agasalhando e nos carregando no colo, tal qual aquela oração intitulada Pegadas na Areia. Se sobra-nos tempo dentro de casa hoje, que possamos pedir a Jesus e indagar a Jesus, mestre, ajuda-me a vincular ao seu coração. Ajuda-me a volver ao seu regaço. Eu que de tanto correr não tenho dado bom dia a ninguém. Eu que de tanto correr não tenho tempo para mais nada, sequer para a minha oração de noite, a minha oração de manhã. Eu que de tanto correr, nem mesmo o culto do Evangelho no lar eu tenho feito. Agora você me coloca dentro de casa para que eu possa pensar, para que eu possa estabelecer o meu vínculo contigo e, quem sabe, não me afastar de ti jamais. Não poderia deixar de falar numa quarentena que foi mais ou menos entre 1210 e 1220, a quarentena de Francesco Bernardoni. Quando ele, um jovem ardoroso, queria ser cavaleiro de Assis, colocou a sua melhor armadura e foi servir no exército de sua cidade, Assis, na guerra contra a vizinha Perúdia. Perúdia ganhou a guerra. E Francesco Bernardoni, filho de um comerciante rico de tecidos e de dona Pica Bernardoni, fica 1 ano preso em Perúgia. E esse 1 ano foi para ele uma quarentena. Tempo de pensar na espiritualidade. Tempo de pensar na imortalidade. Tempo de pensar na família, não apenas a família física, mas a família espiritual. Tempo de pensar na fraternidade, na pobreza, na oração, na castidade. Tempo de pensar em Jesus, de vincular-se a Jesus para ser um instrumento de sua paz. Não pensem que foi fácil. Se hoje estamos dentro do nosso lar, com as mídias eletrônicas, sem faltar comida na nossa geladeira,
Francisco ficou 1 ano numa jaula infecta. Nós não ficaremos, nem estamos numa jaula infecta, e se Deus quiser, nem ficaremos 1 ano dentro de nossa casa. Mas quando ele foi liberto e voltou para Assis, já não era mais o jovem Francesco Bernardoni. Agora ele era Francisco de Assis, o poverello que renegou a tudo para se tornar o cantor de Deus. Il trovatore de Dio, em italiano, para cantar junto aos leprosos do Vale da Úmbria, para cantar junto aos órfãos do Rivo Torto as maravilhas do reino dos céus, servindo aos carentes, aos necessitados e pedindo a Jesus: Mestre, fazei-me instrumento de tua paz, para que onde houver ódio, eu leve o amor. Que esses dias de quarentena, então, de recolhimento dentro dos nossos lares, nós possamos volver ao amigo Jesus, ao modelo e guia de nossas vidas e perguntar: Senhor, que queres que eu faça? Faze de mim, tal qual Francisco de Assis, il trovatore, el poverello, um instrumento de tua paz. Que ao terminar esses nossos dias de confinamento, não em Perúzia, mas nos nossos lares, nós possamos nos tornar pessoas melhores, pessoas mais afáveis, mais serenas, mais dignas, mais solidárias. Não precisamos ter a grandiosidade do nosso pai Francisco, mas podemos, na simplicidade de nós mesmos, amar sem perguntar até quando, ser solidários sem querer receber nada em troca. E nessa corrente do bem, desse domingo de festa, eu quero relembrar mais uma vez Jesus, entoando a ele uma oração que diz: Louvado seja, Senhor Jesus, na glória imortal do lar celeste, pelos bens que tu nos destes, no evangelho da nossa redenção. Na tarefa renovada que o teu olhar nos consente, de espíritos reverentes, nós rogamos pelo teu amor. Pobres cegos que desde milênios estamos fugindo à luz que nos elevas. Hoje, Senhor, a nossa oração rompe as trevas, escuta-nos e, se possível, vem. Vem retificar o nosso passo, a fim de que trilhemos a estrada corrigida. Vem sustentar nossa vida, nossa lida, na fonte inesgotável do eterno bem. Dá-nos, Senhor, tua bênção, bênção que nos conforta, bênção que nos levanta, para que a tua doutrina santa, este imbatível espiritismo, vibre pura e cresça dentro de nós. Faze, Senhor, com que nós todos, nesta caminhada incessante, a todo dia, a cada instante, possamos ouvir tua voz. Ampara nossa esperança, socorre nossa pobreza, e liberta nossa alma ainda presa de tanto erro dessa multissecular imperfeição. Mestre excelente, estro de toda a verdade, ensina-nos a guardar-te com unção, com devoção, na intimidade sincera, ainda que singela, do próprio coração. Muito obrigado, Senhor da vida, muita paz e um grande beijo, meus irmãos. Que assim seja. Que Jesus, Francisco, Bezerra e os benfeitores do lar Francisco de Assis nos acolham e nos mantenham em sua paz. Grande abraço.